Sejam bem-vindos, este é o Tema é Direito, programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Estamos abrindo oficialmente hoje as nossas gravações para 2017. Esse é um programa plural, um programa democrático, que na medida do possível pretende enfrentar vários temas, todos relacionados, obviamente, ao mundo jurídico, que é o nosso foco central. E, considerando que hoje é o primeiro programa do ano, resolvi convidar o Guilherme Pitaluga Hofmeister, que é egresso aqui do nosso curso de Direito. Seja bem-vindo, Guilherme. Muito obrigado, professor. Me alegra muito esse honroso convite de poder retornar ao Centro Universitário Franciscano, que é a minha alma mater, sobretudo por poder participar do seu programa, um programa que eu tenho acompanhado, um programa que traz discussões sempre pertinentes ao mundo do direito e que é um programa não só para alunos, como para egressos e para profissionais da área. Tenho certeza que todos têm muito a beber e muito a aprender com o seu programa. Obrigado. Guilherme, vou iniciar te perguntando o seguinte, já te desafiando, assim, quais são os desafios do egresso de um curso de Direito no Brasil hoje? Eu acredito que, claro, a missão não é fácil para nenhuma profissão, mas especificamente para um egresso de um curso de Direito, quais são as principais dificuldades que tu encontrasse, que tu vem encontrando, se tu já está estabelecido no mercado de trabalho? Acho importante falar um pouquinho sobre isso, principalmente pelo fato de que muitos dos nossos telespectadores são ainda estudantes aqui do curso de Direito. Pois é, professor, eu acho que ser egresso de um curso de Direito num país como o Brasil, como a gente tem comparado com outros países, é uma situação bastante particular e peculiar, porque o Brasil hoje ele forma mais advogados que todo o resto do mundo em conjunto. Então é um mercado de trabalho que por vezes ele parece estar saturado, mas o nosso egresso aqui do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano me parece que ele pode sair com uma tranquilidade de que tem um curso muito qualificado, com professores muito qualificados, de forma que, acredito eu, a gente saia com condições de enfrentar o mercado de trabalho em pé de igualdade com os melhores cursos do país. Então, é um casamento que vocês fazem aqui, né? Nesse período de 5 anos, estudando Direito em todas as suas faces. Isso te contribui assim, para uma formação generalista, uma formação própria, não só para o exercício da advocacia, mas para outras profissões no mundo jurídico. Tu concordas com isso? Concordo totalmente, professor. Eu acho que toda a forma como a grade curricular é programada aqui no Centro Universitário Franciscano, com disciplinas propedêuticas, num nível alto de exigência, estudar profundamente alguns assuntos que não da técnica jurídica propriamente dita, mas as bases que nos dão esse alicerce para pensar o direito. Eu acho que aqui no Centro Universitário Franciscano nós temos essa contribuição muito forte, o que nos prepara de uma forma diferenciada para encarar o mercado de trabalho, para concatenar e engatilhar as nossas pretensões futuras. Agora, realmente existem muitos cursos de Direito hoje no Brasil, né? E aqui na região do Rio Grande do Sul, especificamente, também existem muitos. Mas a gente parte do pressuposto que para quem tem competência sempre vai ter lugar no mercado de trabalho, né, Guilherme? Eu não sei, eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso, sobre essas dificuldades, o início da profissão, o que geralmente assim, o advogado novo enfrenta no dia a dia. O direito, como nós sabemos, é uma profissão, é uma área que nos dá a oportunidade de ir para diversos caminhos, né? Para aquelas pessoas que têm o sonho de advogar, como eu sempre tive durante a minha faculdade, e me preparei para isso, eu acho que é importante falar sobre isso também, porque muitas pessoas, elas ambicionam outras carreiras, e à medida em que essas carreiras elas não acontecem exatamente conforme o planejamento da pessoa, ela vai para a advocacia como algo secundário, como algo que não foi sonhado e não foi preparado. E às vezes, quando a advocacia não dá certo, a pessoa acaba se frustrando com isso. Mas a advocacia, como um concurso, ou como a docência, ou como qualquer outra carreira, ela exige uma preparação. Então, aqueles que têm essa ambição, esse sonho de advogar, se puderem se preparar durante a graduação, ou pelo menos pensar um pouco sobre isso antes de ingressar, é algo que facilita bastante, e longe de querer dar uma resposta final e dizer que é certo ou errado, me parece que o curso aqui, reforço, ele nos prepara para ingressar nesse mercado de forma muito qualificada. Agora, isso é uma coisa que eu sempre comento em sala de aula. Existe, claro, que isso não precisa ser no início do curso, mas em determinado momento o aluno ele tem que ter um determinado foco. Hoje em dia me parece que a complexidade do mercado de trabalho está exigindo isso cada vez mais. Então me parece que ali, né, talvez do meio para o final, é hora já de começar a se posicionar num determinado caminho, né? Olha, eu vou seguir a carreira dos concursos, ou vou para a advocacia, ou vou para os programas de pós-graduação, né? Ou, quem sabe, mais de uma opção dessa que eu estou dizendo, que seria o ideal.
Porque isso facilita, não sei se contigo aconteceu isso, mas eu lembro que na tua época aqui do curso de Direito, tu saíste do Brasil, né, tu tem uma experiência internacional aí, e isso deve ter te contribuído muito na tua formação, inclusive profissional. Com certeza, professor. E eu penso que o senhor está completo de razão. Eu acho que em determinado momento do curso é mais do que necessário que o aluno saiba para onde está indo, porque quem não sabe para onde vai acaba indo para qualquer lugar e dificilmente vai dar certo uma jornada não pensada. E nesse sentido eu sou muito grato à instituição por ter me proporcionado essa experiência internacional, pude expandir meus horizontes, pude verificar como funciona uma instituição de ensino fora do Brasil. Muitas vezes a gente tende a romantizar essas instituições grandes, como a Universidade de Lisboa, que foi a instituição na qual eu estudei lá fora, quando na verdade a gente acaba percebendo que, em larga medida, a gente não deve nada para ninguém. A gente tem um ensino tão qualificado ou mais qualificado em diversas áreas. Claro que em algumas a gente aprende alguma coisa diferente, que faz parte da própria tradição de cada lugar, da forma como se pensa o direito, mas foi muito rico também nesse sentido de não de deixar de romantizar, mas de valorizar e aprender a valorizar o que é nosso aqui e a qualidade dos nossos professores e do nosso ensino jurídico também. Agora, sabe que esse é um testemunho interessante, porque as pessoas partem do pressuposto que pelo fato da instituição ser estrangeira, ela é melhor. Existe uma diminuição das instituições brasileiras nessa conjuntura, e isso não é verdade. Prova disso é que aquilo que a gente investiga, a ciência que nós produzimos aqui no Brasil hoje é uma ciência de ponta no mundo jurídico. Se você for para o plano internacional, aquilo que está se discutindo no plano internacional se discute talvez com mais intensidade nas instituições brasileiras. E eu gostaria de te ouvir um pouquinho falar sobre isso também, porque eu sei que tu já fosse no Comped, que é um dos eventos, né, mais importantes aí do mundo jurídico, e ali é uma prova viva de que aquilo que a ciência que se faz no Brasil hoje é uma ciência que você pode verificar em qualquer lugar do mundo. Isso não é só um privilégio de uma universidade europeia ou de uma universidade canadense ou americana, ou mesmo outra latina, né? O que se estuda, o que se investiga no Brasil hoje, juridicamente falando, é ciência de ponta. Isso tem que ser muito explorado, né, e registrado sempre que possível. Então, claro, todo mundo, né, as pessoas que estão ouvindo o nosso programa, é bom que elas tenham ciência desse tipo de acontecimento, porque isso também ajuda a sedimentar um grupo de professores adequado ao enfrentamento dessa complexidade aí. Aí a importância do estudo continuado, de se formar e não parar, que é o que aconteceu justamente contigo. Está acontecendo, na verdade. Absolutamente, e me parece que nos semestres iniciais a gente tende a pensar que no Brasil a gente está estudando algo que vem depois, que a gente, pela nossa tradição, pelo fato de nossa tradição jurídica ter importado muita coisa, que a gente estaria ainda hoje importando tudo que a gente usa juridicamente. Quando, na verdade, quando a gente começa a sair um pouco, frequentar congressos diversos, viajar um pouco e conhecer outras realidades jurídicas, a gente percebe que o que a gente pesquisa aqui é o que há de mais sofisticado no pensamento jurídico mundial. E que autores daqui dialogam com autores de qualquer lugar, em pé de igualdade, que não há nenhuma relação de submissão ou de rebaixamento em relação a qualquer outro lugar do mundo. Acho que é importante registrar isso. A gente costuma criticar muito o próprio ordenamento brasileiro, né? Determinadas áreas, e fazer comparações com outros países. E é preciso dizer que nesse ponto também o Brasil, ele é um país bastante avançado. É óbvio que nós temos o que melhorar em vários setores, em vários sistemas jurídicos. Agora, existem determinados ordenamentos hoje no Brasil que eles são muito mais avançados do que em muitos outros países. Nessa experiência internacional que tu teves, tu conseguiu visualizar isso? Nós tivemos a oportunidade de estudar em Lisboa a partir do direito comparado. E alguns institutos, algumas ferramentas que são utilizadas no Brasil, realmente elas se mostram muito avançadas quando comparadas com outros países. Um exemplo muito claro disso é o direito do consumidor, que é um direito que serve como modelo e muitos países acabam copiando o nosso código e importando, né, num trabalho reverso, historicamente, quer dizer, de todos os códigos que nós já importamos, como Código Civil, Código Penal, hoje em dia o que a gente percebe é o nosso Código do Consumidor, por exemplo, sendo exportado para o exterior e sendo copiado por diversos países. Que é um fenômeno interessante. Né? Eu vou usar o exemplo também do recente Código de Processo Civil, que estabelece um novo panorama de fundamentação das decisões judiciais. São pouquíssimos os países que têm isso. Vejo que há uma preocupação brasileira no como as decisões devem ser proferidas a partir aí de 2015, 2016. Esse é um fenômeno extremamente democrático, né? Quando se fala em democracia no direito e democracia, obviamente isso passa também pela forma como as decisões são proferidas. E não é todo o sistema
de um determinado Estado-nação que existe a semelhança do que nós temos no Brasil hoje. Então, não te parece que isso também é um sinal de uma responsabilidade? Claro que, como disse, nós temos muito a evoluir, determinados, vários setores, mas esse é um panorama aí que serve de modelo. Não te Na advocacia tu não está enfrentando isso agora? Esse tipo de, né, os processos com que tu está acostumado, eles não têm, depois do novo Código de Processo Civil, por exemplo, você não está notando um outro tipo de decisão ali? Com certeza, eu acho que vem bem ao encontro do que nós temos falado, sobretudo em relação à pesquisa, porque essas mudanças que são muito positivas e são de vanguarda no cenário internacional, elas surgem justamente do comprometimento de alguns teóricos, como o professor Lenin Streck, que bate nessa tecla há muito tempo e agora, de fato, essa nova forma de decidir, quer dizer, essa obrigatoriedade de fundamentação nas decisões, que vem da doutrina e acaba se deslocando para o plano do direito, mais que doutrinário, do plano do direito codificado, né? Mas tu consegue ver já mudanças na prática agora, na atividade profissional, em relação ao estado da arte que nós tínhamos com o Código Revogado de Processo Civil e com o novo, tu já consegue visualizar assim, ou tu ainda acha que isso está muito incipiente, está muito recente? Eu acho que em algumas decisões já é possível verificar isso. Claro que é um processo que a gente sabe que vai demorar um longo tempo, né? Ou tomara que menos do que eu pense, mas é claro que há um período de estabelecimento dessa nova tradição jurídica que queremos nós que se estabeleça. Mas, com certeza, em algumas decisões já é possível verificar que os magistrados estão tomando mais cuidado para fundamentar melhor essas decisões e indo um pouco para além do que aquilo que a gente já estava acostumado, que eram decisões, muitas vezes, infelizmente, de copia e cola, para uma decisão que está um pouco mais sofisticada, mais refinada e que nos permite trabalhar de uma forma melhor. Na verdade, a gente está frente ao estabelecimento de uma nova cultura nesse sentido. Eu acho que é importante falar sobre isso, né? Nós estamos mudando a nossa cultura em relação ao como as decisões são proferidas hoje no Brasil. Claro, nós temos muito a evoluir ainda, mas como dissemos, né, já temos um sistema diferente em comparação com outros países. Eu te peço licença para a gente fazer um pequeno intervalo, a gente volta mais ou menos na mesma toada aí, pode ser, Guilherme? Perfeito. Fique conosco, nós já retornamos, não saia daí, é bem rápido. Retornamos com o tema é Direito de hoje. Este é um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Hoje é um dia especial, um dia diferente. Estamos iniciando oficialmente a temporada 2017 do programa O Tema é Direito. Este é um programa plural, um programa democrático, justamente pelo fato de que a gente procura, na medida do possível, enfrentar vários temas que têm relação com o direito, mas outros que relacionam, por exemplo, direito, psicologia, direito e sociologia, direito e filosofia e por aí vai. Como eu apresentei já no primeiro bloco, meu convidado de hoje é o Guilherme Pitaluga Hofmeister. O Guilherme é egresso aqui do curso de Direito da Unifra e atualmente estás no mestrado em Direito, né, Guilherme? O que isso está contribuindo para ti? Qual é a importância de, uma vez se formar num curso de graduação, registro de excelência como esse que tem aqui, um conceito com nota máxima no Ministério da Educação, com belíssimos índices na prova da OAB, mas qual é a importância de não se achar satisfeito com o diploma de graduação e continuar a trajetória intelectual, né, profissional, dentro de um centro de estudo importante também? Como eu disse, eu sempre ambicionei, sempre sonhei em ser advogado, né, desde que eu entrei aqui no curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. A partir da metade do curso para o final, eu percebi que eu tinha uma admiração mais que especial pelos professores, por alguns professores que me fizeram ambicionar também essa carreira da docência, né. Só por essa razão já seria obrigatório que eu buscasse uma qualificação um pouco maior, né, através de pós-graduações, ou o mestrado que eu estou fazendo agora, futuramente um doutorado, mas ao ingressar no ensino da pós-graduação, a gente percebe que isso qualifica a nossa profissão, qualquer que seja, dentro das carreiras jurídicas, e mesmo a advocacia, ela acaba se tornando muito mais qualificada, porque o pensamento ele vai sofisticando, né, a gente fica com um arcabouço muito mais sólido e fortificado, estudando com um nível de pós-graduação. Agora, as pessoas também acham que os mestrados são teóricos, né? Que aquilo ali serve para você alcançar outros objetivos que não esse que você acabou de dizer agora.
E é importante isso, porque existe utilização prática daquilo que você estuda no mestrado em Direito hoje, não existe, Guilherme? Com certeza. O melhor exemplo disso é a sua matéria, né, professor? Tive o prazer de ser seu aluno não só aqui no Centro Universitário Franciscano, mas lá no mestrado também. E as leituras que eu tive a oportunidade de fazer na sua disciplina e as conversas que nós tivemos em aula são substrato que eu aplico nas minhas petições diariamente. Agora, registre-se que isso é algo que a gente também trabalha, e tu é prova viva disso, e os professores todos aqui do curso de graduação, da Unifra, eles trazem, né, essa experiência que eles, da pós-graduação, que eles participaram um dia, né, como tu estás fazendo agora, para o ambiente de sala de aula. Isso é importante, né, porque assim você rompe com aquela perspectiva de que o direito fica encerrado dentro de uma sala de aula, de parede grossa, né, naquela dureza, naquele classicismo jurídico. E, na verdade, hoje o direito é uma ciência interdisciplinar, uma ciência com cortes transversais com várias outras áreas. E realmente me parece que esse corpo docente aqui, hoje, do curso de Direito da Unifra, perdão, é um corpo docente bem preparado assim, para o enfrentamento disso. Tu é aluno egresso daqui, eu acho que tu poderia testemunhar sobre essa questão também. Com certeza. A gente que transita em diversas instituições de ensino superior, a gente percebe que o corpo docente daqui é um corpo extremamente qualificado. São professores que vêm das mais diversas tradições de pensamento, não só jurídico, mas, como o senhor mesmo disse, filosófico, sociológico, por que não tecnológico mesmo dentro do direito, que nos oportuniza pensar o direito muito para além do que aquele direito fechadinho, enclausurado e manualesco a que se estava habituado nas décadas passadas. Tu estás iniciando a profissão da advocacia, né? Registro, para quem liga a sua TV agora, o Guilherme é advogado e é egresso do curso de Direito aqui da Unifra. Eu te perguntaria qual é o desafio maior que tu estás enfrentando hoje? O que te parece, assim? Qual é realmente, assim, se é possível, se eleger um obstáculo hoje para o enfrentamento dessa profissão, que é uma profissão tão dinâmica, tão complexa, tão difícil. Na tua percepção, qual é o desafio? Não sei se daria para elencar um desafio, né, professor? Mas, apesar de o Centro Universitário Franciscano nos propiciar aulas com professores advogados, como o senhor, como o professor Leonardo Santiago, que é um amigo pessoal, a gente percebe que quando a gente sai, às vezes há um fechamento do mercado em razão àqueles que são egressos recentes das instituições de ensino. Então ainda há penso eu, talvez uma certa desconfiança com o jovem advogado, ainda que a jovem advocacia, que os formados há menos tempo nos cursos de direito, muitas vezes estejam com uma nova perspectiva, com o conhecimento mais fresco a respeito do que há de mais novo no direito, ainda assim me parece que para algumas pessoas há uma certa resistência, mas talvez algo que tenda a ser quebrado com o tempo, não sei. Sem sombra de dúvida, porque todo mundo acaba passando por isso, né? Você primeiro tem que trabalhar bem para conseguir ocupar um lugar no mercado de trabalho. Isso faz parte de um processo que, com certeza, ainda mais no teu caso, que tu já estás inserido num programa de pós-graduação, já está conseguindo aplicar, né, o que tu estás estudando lá no teu dia a dia, isso aí é fundamental. Mas, Guilherme, assim, o que versa a tua pesquisa hoje dentro do universo do mestrado em Direito? Professor, hoje eu tenho pesquisado sobre a proteção de dados pessoais. Ainda que eu atue na advocacia mais dentro da área criminal, da esfera criminal, essa questão da proteção de dados pessoais é uma matéria que tem me preocupado bastante. Sobretudo porque nós vivemos em um tempo, em uma quadra histórica, em que alguns autores têm chamado isso de modernidade reflexiva ou sociedade em rede. Fato é que nós vivemos um tempo que é muito diverso de um tempo que existia há 30 ou 50 anos atrás. Sobretudo em razão do rápido avanço das tecnologias, isso nos coloca num outro ritmo de vida, né? O corte das relações temporais e espaciais, a facilidade da circulação de informações e comunicações faz com que eu me preocupe e pense em formas de resguardar a proteção de dados pessoais enquanto uma extensão do direito à intimidade, uma extensão do direito à privacidade, um tema que me parece de grande relevância. Mas e quais são os maiores expoentes hoje, ou do Brasil, talvez até a nível internacional, que trabalham com essa questão, que te servem como base teórica lá para aquilo que tu estás pesquisando? Nós poderíamos pensar aí em nomes como Marcel Leonardi, Danilo Doneda, ou a nossa colega aqui da Unicinos, Temis Limberger, que são pessoas que têm pensado de forma séria sobre isso, bebendo no que há de melhor no mundo e discutindo com o que há de melhor no mundo,
para pensar essa temática de forma pontual. O ambiente informacional é um ambiente frágil ainda, né? Talvez esse seja um grande problema aí para o Brasil, ainda que nós tenhamos um marco civil da internet, há pouco tempo atrás, entrado em vigência, mas o que te parece assim sobre isso que eu estou te perguntando, sobre essa questão da fragilidade? Tu acha que nós temos muito a evoluir ainda nesse quesito? Me parece que não só o Brasil, professor, como o mundo todo, né? Nós temos o Marco Civil da Internet, que é a Lei 12.965, de 2014, que ela até prevê no seu artigo 7º algumas formas de proteção aos dados pessoais, exigindo que haja permissão para coleta, permissão para utilização. Mas fato é que nós não temos uma legislação que diga exatamente o que são dados pessoais. Ainda não se separa no Brasil dados pessoais sensíveis e não sensíveis, algo que já se faz em países como Argentina e Uruguai, a exemplo dos países europeus, em que é preciso separar, por exemplo, a diferença de um dado pessoal que vai dizer o time para o qual eu torço, de um que vai dizer alguma doença que eu venha a ter. São dados pessoais diversos, com pesos diversos, que têm que ser protegidos de forma diversa pelo ordenamento jurídico, porque pode impactar na consecução ou não de um emprego, da forma como a pessoa vai se relacionar, então é preciso ter cuidado com isso. Ao mesmo tempo, a gente enfrenta desafios de ordem tecnológica. Por mais que se criem ferramentas e instrumentos para se proteger os dados pessoais na internet, à medida que o tempo passa, muito rapidamente se desenvolvem novas tecnologias que poderiam burlar essas antigas. Então há esse desafio de ordem tecnológica, ao mesmo tempo em que há desafios de ordem política e econômica, na medida em que, para as grandes empresas principalmente, é muito interessante mapear comportamentos de consumidores ou saber que tipo de produtos, que tipo de gostos têm os consumidores de determinada região, algo que há 50 anos atrás seria impossível de vislumbrar, de imaginar. Hoje, com tecnologias como os algoritmos e o Big Data e capacidade de processamento desses dados, é possível fazer. Então é algo para o qual nós temos que estar atentos, porque, como disse antes, é um tempo de modernidade reflexiva, como pensam Scott Lash, Anthony Giddens, Ulrich Beck, em que a gente não sabe muito bem para onde a gente está indo, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar sobre isso e precisa tentar ser um pouco rápido para conseguir essas respostas antes que seja tarde demais. Agora, esse é um universo em que constantemente são violadas garantias fundamentais das pessoas, né? E isso obviamente gera responsabilidades. Claro que a gente está falando aí de proteção de dados, a gente está falando de direito à intimidade, mas as pessoas como nós, que também se utilizam desses ambientes virtuais, todos eles, é importante a gente falar sobre isso, esse é um programa de larga extensão, e é importante então que as pessoas saibam, quem ainda não sabe, elas se responsabilizam sobre aquilo que elas dizem nesses ambientes, né? Inclusive civilmente e criminalmente. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, sobre esse tipo de responsabilidade, sobre a responsabilidade também que as pessoas devem ter ao lançar informações de outras pessoas em ambientes virtuais. Não sei se a tua pesquisa passa diretamente por isso, mas com certeza tu deve ter estudado sobre isso, né, ao longo da tua trajetória. Com certeza, não, ela não atravessa diretamente a minha pesquisa de dissertação, mas é um tema que nós temos pesquisado com a professora doutora Rosane Léo da Silva, no Núcleo de Direito Informacional, em que a gente realmente percebe a existência, um crescimento dos discursos de ódio, principalmente nas redes sociais ou em páginas de jornais a nível nacional, e com certeza isso vai gerar dever de indenizar, responsabilidade criminal. Não há nada diverso no mundo informático, ainda que a gente tenha uma tendência a pensar de forma virtual, como se não existisse, mas aquilo que é dito lá, aquilo que é escrito lá, vai gerar com certeza responsabilidade para aqueles que o dizem. O computador, o telefone celular, o tablet podem ser armas, né? Estando nas mãos das pessoas erradas. Então há que se ter cuidado no trato desses equipamentos, responsabilidade daquilo que se escreve, daquilo que se posta nas redes sociais. Com certeza, e se pensa que pelo fato de estar atrás de uma tela de computador, muitas vezes a gente pode ter a sensação de que a gente está escondido, como se fosse atrás de uma cortina, quando na verdade nós estamos na frente de uma parede de vidro, em que tudo que a gente faz ali pode ser visto por alguém. Não há forma de resguardar, não há janela anônima que proteja os dados pessoais e o acesso através das tecnologias de saber quem é a pessoa que está fazendo determinada coisa. Então é preciso tomar cuidado com isso e pensar sobre isso. Guilherme, eu queria agradecer a tua participação no programa hoje aqui. Acho que foi um depoimento bem importante de um egresso do curso de Direito da Unifra. Nós prezamos muito pelos nossos egressos aqui. Me parece que tu está no caminho certo e conte com a gente para aquilo que tu precisar. Muito obrigado, professor. Agradeço mais uma vez o convite.
É sempre uma alegria retornar ao Centro Universitário Franciscano, como eu disse antes, minha alma mater, instituição pela qual eu tenho o maior carinho. Agradeço o convite. Este foi o Tema é Direito de hoje. Fique ligado nos próximos programas da TV Unifra e até a próxima.